Bom dia, meus amados irmãos. É um prazer estarmos mais uma vez juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, mais um domingo de junho, estamos ainda isolados, mas juntos com o mesmo propósito, que é adorar ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de lembrar os irmãos da nossa revista. Temos estudado todos os domingos pela manhã as lições da IBD, as lições da revista Palavra e Vida. Essa revista desse trimestre é a Vida de Paulo. E se você ainda não tem acesso a essa revista, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você clicar e fazer o download. Nós já temos também a revista do próximo trimestre, que tem como título Esperança em Tempo de Quarentena. Essa revista foi escrita por diversos pastores do nosso meio batista, que tem o intuito de abençoar cada um de nós com lições vindas do Senhor. Então, se você deseja também ter essa revista, só entrar em contato com a gente, com o pastor, e a gente vai enviar também para vocês essa revista do próximo trimestre. Lembrando também do nosso culto Zoom, realizado todos os dias às 8 horas, através do aplicativo Zoom, onde nós ali nos reunimos para clamar ao Senhor. Se você deseja participar também, na descrição do vídeo vai ter o link para você entrar, mas somente às 8 horas da noite. Então, a partir das 8 horas, você pode clicar no link e participar conosco desse culto de oração. Vamos então orar para iniciar o nosso culto dessa manhã. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos, Senhor, na tua presença, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas famílias, ó Pai, por essa semana que passou, pela que se inicia hoje, ó Deus, que o Senhor esteja nos sustentando, ó Pai, e nos guardando também. Queremos, Senhor, te pedir, ó Deus, que tudo que for feito aqui neste culto, ó Pai, que seja para engrandecer o teu santo nome e que seja, ó Deus, para espalhar o teu amor também, ó Pai. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crescendo e multiplicando para Deus. Esse é o tema sugerido para o nosso ano de 2020. E o tema do mês de junho, é desfrutando dos frutos da maturidade cristã. Mas nós só podemos crescer e multiplicar para Deus, desfrutar dos frutos da maturidade cristã, se estivermos perto do Senhor. Então eu quero te convidar neste momento a abrir o seu cantor cristão no hino de número 283. Nós vamos louvar ao Senhor, o hino mais perto, e declarar e pedir para que o Senhor esteja cada vez mais perto de nós. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto
Senhor mais uma vez. Vamos louvar juntamente com o Ministério de Louvor de nossa igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim: Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Esses versículos estarão compondo a nossa lição de hoje, lição 12, a vida após vida. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor com o nosso pastor Paulo. Olá, amados irmãos, diletos alunos desta Escola Bíblica Dominical. Que bom estarmos juntos, que este seja um tempo abençoador, seja esse dia um dia de graça, bênçãos, favor de Deus sobre nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos dado de, através desta plataforma, estarmos realizando a nossa Escola Bíblica Dominical. Tem sido assim desde o dia 16 ou 17 de março deste ano, quando fomos todos alcançados pela pandemia, obrigando-nos a um isolamento social.
E de lá para cá, temos feito uso desta ferramenta, desta plataforma, para, através dela, estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical e também realizarmos todos os nossos cultos. Não obstante, nessa manhã, vamos fazê-lo da mesma forma. Quero te convidar a estudarmos hoje a lição de número 12, A Vida Após Vida. Esta é a lição da revista Palavra e Vida. Estamos quase concluindo esse trimestre. Falta apenas, com essa lição, faltam apenas 2 lições para concluirmos esse belíssimo estudo sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre os seus ensinamentos, uma lição escrita pelo pastor de saudosa memória, Isaltino Gomes Coelho Filho. Assuntos que têm abençoado minha vida e creio em Jesus, também têm abençoado grande e abundantemente a sua vida. Vamos então partir para esse texto. O autor está nos levando, está nos conduzindo a pensarmos sobre a vida e entendermos que a nossa vida ela não se restringe a este tempo que nós vamos passar por aqui. É claro, não há como falarmos de vida ou não há como pensarmos sobre esta vertente sem que consideremos a ideia de morte. É claro, um assunto que assusta a muitas pessoas. Algumas pessoas têm aversão a este assunto, alguns outros não gostam de tratá-lo. Mas o apóstolo Paulo está dando à igreja em Tessalônica e muitos outros textos que o autor sugere aqui, algumas ideias. E eu quero partir do texto que o autor nos sugere, que é 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. E eu quero ler dos versos 13 até o verso 18, para que tenhamos uma percepção do assunto ao qual ele vai nos conduzir a refletirmos nessa manhã. Abra sua Bíblia, é claro, pegue a sua Bíblia, seja ela impressa como tenho aqui, ou seja ela através de uma outra plataforma, seja a Bíblia JFA ou qualquer uma outra que você tenha no seu smartphone ou no seu tablet ou em qualquer outro lugar. O importante é que você possa acompanhar o texto da palavra do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, ou primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos de 13 a 18, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Pensar que sobre esse tema é desafiador neste tempo e em qualquer outro tempo tem sido tremendamente desafiador. O autor nos diz: a vida após a vida e o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina e religião. Falar sobre a volta do Espírito, segundo o autor, é desafiador, porque muitas doutrinas, e dentre elas a reencarnação, fala dessa ideia da volta do Espírito. É claro, falar da volta do Espírito não temos, ou não nos deixa, ou não nos dá na Bíblia nenhum suporte para que possamos pensar sobre isso. A ressurreição, na verdade, ela fala da volta à vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como os orientalistas ou os orientalismo, berço da reencarnação, e ensina que Deus nos restaurará, ou seja, o ensino da ressurreição nos ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa o homem por completo, e não apenas para entendermos
uma parte. É claro, o autor nos desafia a pensarmos sobre essas percepções e para entendermos que há vida após vida, ele nos propõe 3 vertentes para refletirmos. Primeira vertente, precisamos compreender que a ressurreição trabalha como suporte à fé cristã, ou seja, a ressurreição dá suporte à fé cristã. Precisamos também compreender como será, ou como acontecerá, ou como se dará, como se dará esse processo de ressurreição. E no terceiro aspecto, o autor nos propõe pensarmos, compreendermos como esta ressurreição ela acontecerá. Então, indo por partes, a primeira parte, ele nos desafia a pensarmos que a ressurreição como um suporte da fé. Ou seja, a ressurreição geral, ela sucederá porque Cristo ressuscitou. A sua ressurreição afiança a todos, ou seja, a todos nós. Ela afiança a todas as ideias que Paulo vai também trazer acerca desta ressurreição. O Pai que o ressuscitou fará, ou seja, o mesmo conosco. Assim como Cristo foi ressuscitado, ou seja, Cristo ressuscitou, também Deus nos ressuscitará para o dia da redenção. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ora, agora a morte não mais tem poder sobre a vida de Jesus, conquanto ele tenha vindo a este mundo como Deus, mas 100% homem, para que nós pudéssemos entender e compreender as verdades de Deus. O autor nos propõe um texto que está lá em Apocalipse, e eu quero ler com os irmãos nessa manhã, Apocalipse capítulo 20, o verso 14, e diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Ou seja, o texto nos dá base para compreendermos que a morte foi vencida através da ressurreição de Cristo Jesus. Não apenas a morte morrerá, mas também os seus efeitos, ou seja, os efeitos da morte cessarão. Em Apocalipse capítulo 20, os versos 12 e 13, dizem assim: E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, tanto a morte perdeu o seu efeito, como, na verdade, todas as coisas que, em decorrência disso, também perderam os seus efeitos. Portanto, não apenas a morte morreu, mas também os seus efeitos, eles cessarão. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e estabeleceu como Senhor e Cristo. Ou seja, a ressurreição do Senhor quebra o poder da morte e estabelece como Senhor e Cristo na vida daqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus Cristo é necessário para a salvação. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Cristo ressuscitou. E isso é necessário para o exercício da sua fé. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura, mas um Cristo que saiu da sepultura. A ressurreição de Jesus, ela é pilastra da vida cristã. Concluindo essa primeira ideia, o autor nos leva a compreendermos duas coisas interessantes. Primeiro, que negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé, é desacreditar na fé em Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, não há como fugir disso. Cristo ressuscitou. Ora, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós cremos em fatos, ou seja, nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, a ressurreição como suporte da fé. É necessário que aquele que se aproxima de Jesus Cristo creia verdadeiramente que ele ressuscitou dos mortos. E como se dará? E como isso acontecerá?
Ora, a ressurreição geral será como um toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. No momento, ou seja, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Ou seja, como se dará? Todos verão. Todos verão. E a ressurreição será como um toque de trombeta, ou seja, como um anúncio de que Jesus Cristo voltou para buscar a sua igreja. E este fato será quando Cristo retornar em poder e grande glória para restaurar a sua igreja, para nos levar para morarmos com Ele. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com Ele ao encontro dos vivos naquele grande e glorioso dia. Isso não depende do nosso querer, de nossas obras, nem mesmo da nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Deus determinou que Cristo viesse a esse mundo para nos resgatar. A sua morte sacrificial, ou seja, Cristo como sacrifício de Deus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que liberta o homem da maldição da morte eterna e traz o homem, ou dá ao homem a oportunidade de retornar à presença de Deus Todo-Poderoso. A ressurreição de Jesus coloca o mundo sob juízo. Seu retorno a este mundo em poder e glória trará galardão aos crentes. Seremos recompensados pelo Senhor por aquilo que fazemos, por aquilo que temos realizado na obra do Senhor. E também não só trará galardão aos crentes, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, como também trará juízo àqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fará com que todos os joelhos, a volta de Cristo, não a ressurreição, mas a volta de Cristo, fará com que todo joelho, todos se dobrem, em todos os lugares, todos se dobrem diante de Cristo Jesus. Naquele dia, acontecerá que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão de seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 13, os versos de 41 a 43, fala sobre isso. Ora, bendito esse dia, feliz esse dia, porque ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas que dia triste para aquele que rejeitou o convite de Jesus Cristo. Porque nesse dia será um dia de tristeza, porque ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus quer que o homem alcance a salvação. Não vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca, a não ser que todos venham ao conhecimento da verdade. O desejo do coração de Deus é que o homem possa retornar à sua presença. Deus não deseja, nunca desejou que o homem possa ir para o inferno. Que o inferno é um lugar destinado para o diabo e seus anjos. E Deus deseja que o homem possa retornar à sua presença santa e poderosa. Ora, esta é uma forma de compreendermos como isso se dará. Ou seja, a ressurreição se dará no momento em que Cristo vier nas nuvens para buscar a sua igreja. E o que acontecerá neste momento? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram, eles serão ressuscitados e virão com ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 52. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados terão um corpo glorificado. Isso levanta uma questão: como serão os nossos corpos? E que tipo de glorificação é essa? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essa pergunta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. E ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse: seremos semelhantes a Cristo, seremos semelhantes a eles. Ora, se nós seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu,
Então, pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado, mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas era um corpo vivo. Era um corpo vivo. Lucas falava que ele movia-se, expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição, ela é do corpo, que será transformado. Não será mais um corpo corruptível, como o nosso corpo atual. Não seremos uma energia cósmica, pensamento puro, almas desencarnadas. Seremos um corpo glorificados, imortais, como os anjos de Cristo Jesus. O Senhor para sempre nos levará e lá na eternidade estaremos para sempre com Ele, desfrutando das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O autor nos encaminha então para concluir esse assunto e entendermos este assunto. E eu, pessoalmente, quero aproveitar essa oportunidade e falar, porque para você que está me ouvindo nessa manhã, existem muitas pessoas que não acreditam de que a vida vai ter uma outra dimensão, de que haverá vida após essa vida. Para muitas pessoas, a vida se resume a este tempo. O que vivemos aqui, o que fazemos aqui, talvez até num dito popular, o que aqui se faz, aqui se paga, ou coisas dessa natureza, a Bíblia nos mostra e nos sinaliza de forma muito clara de que todos nós um dia compareceremos diante do Senhor. E eu quero fazer a você um convite, se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, creia que um dia eu e você também vai prestar contas ao Senhor. Todos nós um dia estaremos na presença do Senhor para darmos conta daquilo que fizemos, seja bem ou seja mal. Deus não te criou para a morte eterna, Deus te criou para a vida eterna. E para que você possa ter acesso a essa vida eterna, Deus te amou e enviou Jesus Cristo para que, quando você crê, não pereça, mas para que nele você tenha a certeza da vida eterna. É claro, para o apóstolo Paulo, a parousia ou a volta de Cristo era algo iminente. Paulo não imaginava ou não pensava, e pelos seus escritos a gente percebe nitidamente isso, que Paulo não pensava na volta de Jesus Cristo para 2000 anos à sua frente, ou 3000 ou 4000 anos à sua frente, mas Paulo pensava nisso como algo iminente. Devemos nos preparar, porque o tempo que nós estamos nesse mundo é muito curto, mas é nesse curto espaço de tempo que Deus nos dá a oportunidade de mudarmos a nossa eternidade. Pense nisso, porque aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como seu Salvador serão transformados, ressuscitados e estarão com Ele na eternidade. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, não é motivo para te amedrontar, mas é motivo para te trazer a realidade de que um dia Cristo voltará para buscar a sua igreja e para levar a sua igreja para que junto com Ele possamos viver na eternidade. O autor conclui esse estudo nos remetendo a um dos artigos, um trecho da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que diz: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo, preste bem atenção, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estejam justificados pela fé. Todos os homens comparecerão diante do tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através desta é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão um castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Pense nisso, pense nessas verdades. E que o Senhor seja Senhor da sua vida. Pense na eternidade
enquanto há tempo, enquanto estamos aqui. Que Deus te ajude, que Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder e desejar, e vamos falar com o Senhor. Santo Deus, bendito Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque um dia fomos alcançados por essa tão grande salvação. E aguardamos em Cristo Jesus a volta do Senhor, para que um dia, na eternidade, estejamos com Ele. É claro, Deus, reconhecemos e entendemos que o nosso tempo neste mundo, ele pode abreviar-nos esse encontro, quando deixarmos esse mundo e estivermos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Dá, Senhor, que toda pessoa que tenha ouvido esse vídeo, nessa manhã e em qualquer outra oportunidade, possa entregar a sua vida e ter a certeza da sua salvação, para que um dia seja ressuscitado e possa morar com Cristo na eternidade, desfrutando daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Assim nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e te dê um domingo de paz e de alegria. Meus amados irmãos, chegamos ao final da nossa Escola Bíblica Dominical, nosso culto de domingo pela manhã. Agradecidos a Deus pela grata oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que através dessa ferramenta, dessa plataforma, mas juntos, reunidos, para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical e aprendermos um pouco mais do Senhor. A vida após a vida. É claro, Deus tem algo extraordinário que Ele mesmo preparou e que Ele mesmo nos aguarda para que na eternidade, junto com Ele, possamos desfrutar das coisas boas que Ele tem separado e reservado para aqueles que um dia abriram o coração e o receberam como Senhor e Salvador. Pense nisso, e se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador e tenha a certeza de que mesmo que este corpo volte ao pó, como diz a palavra de Deus, nosso espírito há de retornar a Deus, seremos ressuscitados e um dia estaremos com Ele na eternidade. Muito obrigado por sua participação. Sempre tenho dito no final dos nossos cultos, e assim não tem sido, ou dessa forma temos feito, ou assim tem sido em todos os momentos, tenho dito que gravamos esses vídeos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas, da nossa amada Segunda Igreja Batista de Alcântara. Mas também eu e os meus irmãos temos compartilhado esse vídeo, ou esses vídeos, e o desejo do nosso coração e a nossa oração é que Deus derrame bênção, graça e favor sobre a sua vida. Quero ainda mais uma vez fazer-te um convite. Quando for possível, venha nos visitar. A Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Domício da Gama, no número 560, no Jardim Catarina, entre as antigas ruas 7 e 8, bem no início do Jardim Catarina. Será motivo de grata satisfação receber a você aqui em nossa igreja. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que o Senhor abençoe o seu domingo, abençoe o seu almoço e abençoe todo o transcurso desse dia, na graça e bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. To the dawn, come with wings, or find me far side of the sea. There your hand still fastens me, ever closer to your heart. Oh, highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all. You're too good to let